Venda! Venda de um par de caixas feitas pela Gradiente lá na metade para o final dos anos 80. Essa aqui é a versão do DS40 3 vias. E o que você vai ver no vídeo de hoje? Hoje eu vou mostrar todos os detalhes das caixas. Óbvio, ela já tem uma certa idade. É um projeto ou para você reformar ou porque não usar ela da maneira que ela está. Você escolhe. E também a gente vai escutar elas, sim, porque elas funcionam. Apesar de elas terem uma aparência não tão boa, mas elas funcionam perfeitamente. Por isso que eu digo, ou você usa ela assim mesmo, ou você pode usar como um projeto para reforma, porque ela tem uma estrutura muito boa e um som muito bom ainda. Então é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Antes de iniciar, lembrando que aqui nesse canal a gente só conversa sobre essa geração, equipamentos dos anos 70, 80, alguma coisa dos anos 90, aquilo que vale a pena. Tem interesse, inscreva-se no canal, ative o sininho, que você vai verificar vídeos de venda, compra, comparando, opinião sincera, conhecendo, dicas, que mais? Lives batendo papo, tudo sobre essa geração. Tem interesse, novamente dizendo, inscreva-se no canal, ative o sininho que você vai ser notificado quando lançar um vídeo novo e não esquece de dar o like para ajudar. Então vamos lá. Então é isso. Que caixas são essas, César? Essas são as caixas do DS20, um system feito pela Gradiente lá no final, do meio para o final dos anos 80, acho que é de 84, 85, talvez 86, depois já vinha a linha Spectrum. Esse modelo é o modelo top, porque o DS40 poderia vir sim com caixa de 2 vias também. Essa caixa aqui é basicamente uma Master 78 sem aquela firulagem toda, como eu sempre falo, né? Sem o divisor com atenuador na frente, sem aqueles acabamentos nos tweeters, nos médios, nos graves, sem acabamento. Mas ela tem a mesma estrutura praticamente e também os mesmos alto-falantes de uma Master 78. E aí que está o detalhe, muita gente não dá valor para essas caixas, mas ela tem um som igual a uma Master 78 que o pessoal pede às vezes 2 vezes mais do que essas caixas aqui. Mas é claro, ela tem alguns detalhes, ela já sofreu alguns reparos e é isso que eu vou mostrar. Então vou mostrar todos os detalhes dela. Mas com relação à venda, eu preciso falar algumas coisas antes de falar sobre as caixas. Qual é os detalhes? Os detalhes é que um par de caixas desse tamanho, às vezes você não tem noção do tamanho, mas aqui a gente tem um woofer de 10, um médio, um tweeter, é uma caixa grande. Então, infelizmente, envio dessas caixas é impossível, praticamente impossível. Talvez se vendesse uma e vendesse outra separado, para poder enviar uma separada da outra, talvez até o correio aceitasse, mas o custo de embalagem, o risco que você correria de a caixa chegar amassada e tudo mais, é muito alto, muito grande. Então, infelizmente, essas caixas somente retirada no local. Aqui você pode testar, escutar, ver de perto os detalhes, ou então, se você mora numa localidade distante de onde eu estou e quiser vir retirar, pedir para alguém retirar, ou então pedir para uma transportadora vir buscar, eu posso passar um papel bolha nelas e você leva, mas você precisa assistir o vídeo completo para quando chegar aí na sua casa você não levar um susto, né? Estar ciente do que você está comprando. Essas são as dicas que eu dou para um comprador, um possível comprador, tá? Outra coisa que eu preciso avisar é que vocês vão escutar elas aqui no final. Eu vou gravar depois elas tocando e vou acrescentar no final aqui. Bom, e por que eu falei que você pode utilizar elas assim mesmo ou é um projeto para reforma? Primeiro, projeto para reforma. Por quê? Porque uma caixa tem uma estrutura boa, né? Você não tem uma caixa esfarelando. Você sabe, quem acompanha esse canal, quem conhece esse tipo de caixa, sabe que ela é feita com material que esfarela. Não, as caixas não estão esfarelando, a estrutura é boa. Óbvio, tem alguns detalhes, ela já sofreu alguma manutenção, já vou mostrar isso, mas é uma caixa de estrutura muito boa, correto? Você tem todos os alto-falantes, deixa eu tirar a tela aqui da outra caixa, todos os alto-falantes aqui com estrutura original, quer dizer o que? Tudo que você está vendo aqui saiu de fábrica. O woofer, do jeito que você está vendo, saiu de fábrica lá em 1985, 86. Os médios, os tweeters. Então aqui você não tem nada de tweeter trocado, médio trocado, woofer adaptado a um woofer de 15. A gente vê caixas anunciadas aí que o cara adaptou um woofer maior ou um woofer fora de especificação, né? Porque aqui você tem um woofer de 10, suspensão acústica, uma caixa base reflex, então ela tem aqui um projeto. As pessoas às vezes acabam tirando esses woofers e comprando o woofer moderno, e o woofer moderno você só vai encontrar ou profissional ou automotivo, coisa que não dá, que não vai ficar legal numa caixa dessa. Então, primeiro ponto, você vai comprar vai adquirir, né, vai ter a possibilidade de comprar uma caixa que ela ainda está original.
Se você quiser manter os woofers com os cones, os papelão, tudo original, beleza, porque ele está funcionando. Só que a aparência, como você está vendo, não é assim lá grandes coisas. Se você for usar com as telas, sem problema nenhum, vai ter um som agradável sem problema, tá? Mas é original. Então quer dizer o quê? Você tem uma base boa para iniciar o projeto, tá? Isso é a parte dos alto-falantes. E a parte da estrutura das caixas também, como já disse, ela está muito boa, mas ela também pode receber uma atenção. Você pode fazer uma pintura desde um preto fosco com spray, se gasta, sei lá, mínima coisa, 3 latas de spray, você faz um preto fosco aqui e acabou, né? Uma lixinha para dar uma lixada antes, ou você pode até mesmo fazer uma laminação nova. Ah, você pode laminar ela como ela é original. Essa cor que você está vendo aí, ela não é original dela. Normalmente as caixas do DS40 ela é cerejeira, aquela uma corzinha mais clarinha, né? Então você percebe que aqui ele foi feito um verniz, foi passado um verniz em cima ali, ó. Tanto é que nas laterais está vendo aqui que também tem verniz. A frente das caixas, ela é original, sem cor. Você está vendo aqui, ó, dá para ver a madeira. Não foi pintado de preto. Vamos dar um exemplo. Essas caixas aqui é a mesma coisa dessa aqui, ó. Essa aqui é uma caixa do System 126, correto? Então o System 126 também utilizava esse mesmo projeto de caixa, mas lá você tem uma frente, uma pintura preta, lá você tem uns conectores diferentes e a madeira é uma madeira mais escura, justamente para combinar com o rack do System 126. Aqui ele é cerejeira para combinar com o rack e provavelmente com a cor, né, do DS40, que ele é prata. Mas aqui, como eu disse, foi feita uma pintura, provavelmente de verniz, inclusive está aqui, ó, envernizado. Mas como eu disse, a estrutura é boa. Uma lixinha e uma pintura, ou até mesmo um verniz novo, ou até mesmo um preto fosco, ou até mesmo uma plotagem, você pode ter uma caixa com visual diferente, tá? César, e o pior dessas caixas, que são as telas. Então as telas aqui também, a mesma coisa, ó. Tela original, com tecido ortofônico original, toda a estrutura original, inclusive os pinos aqui, ó. Deixa eu ver se tem algum quebrado. Não. Todos os pinos inteiros. Tem até uma aranhazinha aí, depois eu passo um pincel. Mas tem a estrutura original das telas, tanto uma como a outra. Vamos ver os pinos, pino, todos com pino. Aí você vê uma diferença das mais antigas para as mais novas. O pino aqui, ó, ele vai direto na madeira lá. Tá vendo o furinho na madeira? Já as mais antigas, tipo uma Master 78, como eu comparei aí, você tem uma outra estrutura aqui, onde esse pino vai travado. Então, esse tipo de caixa provavelmente foi feito para você utilizar a tela e não ficar pondo e tirando, igual uma Master 78. Então, coloca, tanto é que ela não tem nem acabamento na pintura aqui frontal. Então, você põe a tela e acabou, não mexe mais, né? Mas nada impede de você fazer uma pintura aqui na frente, pretinho fosco, ou azul, ou cor-de-rosa, como você queira, e utilizar elas sem as telas ou com as telas. As telas têm aqui um embleminha da Gradiente, tudo perfeito, não está rasgado. E, como eu disse, as telas dessas caixas é um ponto crítico, ponto que você normalmente encontra aqui tudo rasgando já, ou a pessoa tinha gato aqui, fica tudo desfiado. Não, ó, tem um mínimo risco, furinho aqui, ó, mínimo mesmo. O resto é uma peça bem boa. César, mas essas telas aí, elas estão meio desbotadas, o que você pode fazer? Bom, as telas, simplesmente você pode passar um spray preto fosco. O que vai acontecer? O tecido ortofônico vai ficar um pouco mais duro, porque, claro, a tinta vai grudar ali na tela, ou até mesmo você pode trocar o tecido. Eu não aconselho, tá bem novo. Se você quer um visual um pouco melhor, primeiro você pode tentar fazer uma limpeza, né, nas telas. Se caso não ficar boa, você pode passar um preto fosco que fica bom. Eu já fiz um vídeo dessas caixas, vai estar aqui na descrição, mostrando se valia a pena restaurar ou não, correto? Eu estou colocando elas à venda assim, porque eu tenho outros projetos aqui, ó, IBS, ali tem 3.0, Rev, então tem outros projetos que valem 3 vezes mais que isso aqui, às vezes 4, olha, se duvidar, até às vezes 10 vezes mais que isso aqui. Então eu vou, claro, priorizar as caixas que têm maior valor, mas eu poderia sim fazer eu mesmo aqui, homemade, né, como o pessoal fala, poderia dar um gás nelas aqui e deixá-las bem legal. Seria até um atrativo aqui para o canal, mostrar os detalhes, tudo mais, como fazer e tudo mais, mas eu tô colocando elas vendo assim, projeto para você fazer. Se caso não vender, eu, uma hora ou outra, claro que depois da fila aqui andar, se a fila andar, eu vou trabalhar nelas e talvez até elas fiquem, cara, dá para deslumbrar
uma caixa bem legal, bem bonita, se der um tratinho de bem baixo custo em cima delas, tá? Então vamos lá, falantes, tweeter original, cone original, mas claro, esses tweeters aqui é sagrado. Se você encontra um inteiro, sem a bolinha amassada, sem um detalhezinho no cone, cara, é raridade. Então ele tem sim detalhes aqui, você pode simplesmente fazer ou uma colagem, eles funcionam perfeitos, mas tem detalhes. Lembrando, é projeto, não é uma caixa finalizada. Então você tem aqui alguns detalhes, sim, médios dessa caixa aqui tá bom, né? Aqui o que se pode fazer? Talvez passar algum produto para amolecer um pouco mais a suspensão, mas ele tá mexendo tranquilo, aqui bonito. Essa mancha aqui provavelmente é alguma coisa que passaram aqui para limpar, alguma coisa assim, né? Até mesmo o verniz, acho que a pessoa pegou aqui o pincel e deu uma passada aqui. Woofer é a mesma coisa, você pode talvez passar um produto para amolecer um pouco mais a suspensão. Lembrando, essas caixas, ela tem esse problema, a suspensão ela acaba endurecendo e talvez fazendo com que o cone fique um pouco mais duro, chega ao ponto de travar e de queimar aí até mesmo o amplificador quando isso aqui está muito duro, né? Ó, ela teria que trabalhar mais, daria para passar alguma coisa aqui. Lembrando, vou repetir novamente, é um projeto, você pode fazer. A outra caixa, a mesma coisa, aqui o cone perfeito, ele é branco original, só que claro, encarde, por mais que a pessoa mantenha as telas aqui, só que encarde, dificilmente você vai encontrar um branquinho. E se você encontra um bem branquinho, bem bonito, desconfie de já não ter sido pintado. E qual é o problema da pintura? Você pôr uma pintura em cima, um guache aí, na minha época era guache, sei lá, hoje se pega Color Fix, não sei, essas marcas aí de tinta de tecido, o pessoal passa aqui. Aí você tem que usar a lógica, o raciocínio, né? Qual é o raciocínio? Você pegar um potinho de tinta de 200 ml, ou sei lá, 50 gramas, 80 gramas, né? Que seja, ainda diluir com água e passar. Então você pensa o seguinte, você acrescentou 50 gramas ao cone do alto-falante, porque a tinta vai estar ali ainda. Talvez a água dissolva ou evapore, mas a tinta vai estar ali. Você vai acrescentar material, você vai acrescentar massa ao cone, correto? Então tem que pensar muito bem se vale a pena um cone bem branquinho, mais pesado, ou um cone meio encardido original, né? Aí você aí que tem que pôr na balança. E aqui a mesma coisa, o outro tá bem, tá bonito, tá duro aqui também, tem que dar uma olhada. O médio é igual, mesma coisa, e o Twitter esse aqui tá um pouco melhor lá. Ele tá com o cone bem perfeitinho, não tem rasgo, mas a bolinha tá amassada. Cara, é impressionante essas bolinhas, né? Não sei, eu desconfio que ela amassa sozinha, porque é impossível a pessoa ter criança para enfiar aí, né, o dedo nas calotinhas, tá? Então é isso aí, os dutos aqui, e aqui como eu disse, ó, aqui isso aqui é madeiramento original, mas provavelmente a pessoa, deixa eu ver aqui, ó, eu acho que ela laminou isso aqui, hein? Ó, dá pra ver que tá laminado aqui, ó. Então foi colocada uma madeira nova aqui e passado um verniz, tanto é que ele borrou o verniz aqui, ó, tá vendo? Então isso aqui é uma coisa que foi feita na época. Vamos olhar a parte traseira. Então, antes de olhar a traseira, eu vou olhar aqui as laterais, ó, as laterais não tem amassado, não está esfarelando, ó, tá vendo? Não está esfarelando, não tem amassado, né? Aqui talvez precise de um reparozinho mínimo, mas com certeza foi laminado, ó. A gente vê aqui a marca da lâmina, ó, tá vendo? Aqui, ó, o cara emendou, né, a lâmina, como é que pode, né? Emendou na traseira aqui, ó, aqui também, ó, mesma coisa, ó. Foi emendado na traseira e depois passado um verniz. Então, qual seria o mínimo a ser feito aqui? Talvez, se eu fosse fazer, passar uma lixa, né, para igualar, para deixar a superfície bem igualada não, né? Deixar a superfície, além de nivelada, bem homogênea, né? Então passava uma lixa, talvez uma máquina e tal, e depois eu poderia fazer uma pintura até mesmo de pincel. Se você não tem um spray, não tem um compressor, alguma coisa, você pode passar um pincel grosso mesmo, pode passar, sim, grosso mesmo, desde que seja um verniz bom, porque depois que ele seca, você pode ir lixando e fazer polimento no verniz. Então você vai lixando. César, mas eu não queria uma coisa brilhosa, eu queria uma coisa fosca. Sem problema. Você pode ir lixando, são dicas que eu vou dando aí, né? Você pode ir lixando com 800, com 1200, depois com 2500, com 3000. Então quando você lixa com a 3000, praticamente você fosqueia e tira todas as marcas de lixa das anteriores. Então praticamente vai ficar um verniz fosco, sem problema nenhum. Cara, eu fico pensando assim, raciocinando no que fazer nas caixas, dá até vontade de fazer, mas como eu disse, o tempo é curto, é quase nada, já falei isso aí em algum vídeo. Então beleza, vamos lá, vamos ver aqui a traseira, ó.
A traseira ainda com cor original. Ó, aqui você percebe onde a pessoa colocou aqui a lâmina, ó, mas você vê que a caixa não tinha estufados, ó. Por que você está vendo que essa aqui não tinha estufados? Porque, ó, aqui provavelmente um reparozinho mínimo, aqui precisa fazer alguma coisa também. Porque quando você vê essas caixas aqui com estufado, aqui você vai ver uma puta mancha. Por quê? Porque a pessoa tirou, né, o material, aqui ó, aqui precisa fazer um acabamentinho. Então a pessoa tirou o material daqui e como disse, igualou, né? Deixou lisinho. E aí você percebe a mancha aqui. Então, por que é legal você estar com a caixa original ainda? Sem pintura preto fosco, nada. Porque aqui você está vendo o que é a realidade. Qual é a realidade da caixa? Aqui ó, tá vendo a madeira juntando com as laterais? Você está vendo a realidade da caixa. Quando você pega uma caixa pintadinha de preto fosco, você nunca sabe o que tem por baixo. Então se isso aqui estufou, ficou dessa altura e a pessoa tirou o material até igualar e depois passou uma massinha, alguma coisa e pintou de preto fosco, você nunca vai saber o que aconteceu. Aqui não, aqui você está vendo o que aconteceu. Ó. Aqui não tem estufado, aqui também não tem estufado, aqui tem os conectores das caixas, mas olha só, já está com parafuso, não tem mais os conectores originais. Vamos olhar aqui, sem cortar o vídeo, vamos ver essa aqui. Ó, aqui tem alguns detalhes a mais para serem feitos, ó. Vamos lá. Quina, ó, aqui tem um, ó, aqui caiu um pouco da... Aqui teria que pegar um pó de serragem, colocar o pó de serragem aqui e passar uma cola. Ó, aqui, ó, isso aqui não tem, ela pode ter tido algum cupim, mas não tem porque elas já estão aqui há milhões de minutos, digamos assim, e você não vê marca, nada. Então isso aqui provavelmente, certo? Nem sei se é cupim isso aqui, viu? Mas precisa tampar. Estou mostrando a realidade para você, tá? O ideal seria talvez fazer um tratamento de gimo, alguma coisa assim, mas olha só, os cantos também, ó, não tem estufado. Repetir o que eu falei na outra aqui, ó. Aqui você está vendo a realidade. Quando a gente trabalha com carro, você está vendo a lata aqui, está vendo a lata crua, tem podre, você consegue ver. Agora, se é uma maçã do amor, você nunca sabe o que tem por baixo, quais são os remendos que tem. Aqui não, aqui você está vendo tudo, ó. Então vamos lá, aqui a mesma coisa, ó. Pequeno detalhe para fazer, ó, aqui também esfarelou um pouquinho, mas não tem marca de cola. Aqui, ó, olha aqui, ó, aqui você vê uma mancha, ó. Você está vendo aqui uma mancha? Isso aqui é umidade, ó. Então aqui sim tem uma mancha de umidade, ó. Mas não esfarelou, tá um pouco só estufadinho, mas mínima coisa estufadinha. E aí, aqui também tem um pequeno buraquinho para resolver. Aqui tem um cantinho que precisa encher, fazer um enchimento. Mas para quem acompanha essas caixas, vem essas caixas anunciadas aí, você encontra isso aqui praticamente desse tamanho assim, né? Ela cresce aqui, fica uma bola aqui quando estufa. Deixa eu ver se tem alguma para mostrar, pera aí. Então você viu que eu mostrei essa do 126 aqui, o solto-flantinho branquinho, bonitinho, tá queimado o solto-flante, tá travado, tá? Mas olha aqui, ó, olha aqui, quase um dedo que ela estufou aqui, ó. E olha para ele ver como ela fica, olha só como ela fica bem mais alta, ela engorda, ela vai estufando, ó, aqui estufou. E qual que é o detalhe lá? O detalhe é que aqui o pessoal tira isso aqui, tira esse material, deixa liso, passa uma cola e depois pinta de preto. Fica ok, você nunca vai ver. Mas quando lá você está vendo o cru da madeira, certo? Você está vendo o cru. Aqui está aberto também, ó. Tá? Só para você entender aí como você encontra normalmente essas caixas. Bom, continuando aqui, conector da mesma coisa, tá com parafuso, né? Já perdeu os conectores originais da Gradiente, tá? Vamos lá. Aqui é o outro lado. Olha, tá bem, é um verniz bem brilhoso que passaram. Cara, até que é bonita, hein? A madeira, eu acho até às vezes mais bonita essa madeira. Ela é mais vermelha. Ela é mais bonita do que a Mogno, aquela lá que é bem escura, e mais bonita que a cerejeira. Na verdade, a pessoa que fez isso daqui fez já com um bom gosto um pouco melhor. Se desse um acabamento bonitinho, pintasse a frente, ficaria bem legal, né? Talvez recondicionar os alto-falantes, aí vai ter o critério. Bom, aqui uma lateral e temos a emenda aqui, ó. Essa aqui isso foi a única falha aqui do marceneiro, né? Porque a emenda aqui você não tem como tapar ela. Vai ficar sempre esse risco aí, ó. E aqui pior ainda, na minha opinião, ó. Porque o cara, na hora, em vez de fazer a emenda reta, ele fez uma emenda que começa aqui na 60% e acaba nos 40% aqui, ó, né? Então é isso. E a parte de cima? A parte de cima tá mais complicado porque tem riscos, mas como eu disse, são riscos onde foi arrancado o verniz. Se você... Cara,
de novo, vou bater na tecla, dá uma vontade de fazer trabalho nela aqui, porque se você lixa isso aqui, né, você consegue deixar, ó, mas tem aqui, ó, alguns caminhos aqui, ó, aqui vai ter que ser tampado, né, talvez uma seringa com gimo e depois tampado. Vou repetir, não tá esfarelando e não tem marca normalmente quando uma caixa tem cupim, você vê lá os farelinhos por tudo. Aqui essas caixas estão um bom tempo aqui, você não vê farelo nenhum, tá? Mas tem sim, ó. Em alguma época da vida delas, eu acho que pode ter pego. O que eu acho, vou dar um parênteses aqui, é quando as pessoas falam assim, caixa velha tem cupim, caixa velha tem cupim. Eu vou ser bem sincero, eu nunca vi cupim nesse tipo de madeira. Nesse tipo de madeira aqui, no aglomerado, olha, cupim é muito difícil. Normalmente você encontra cupim nessas caixas ou nas vigas que reforçam, que são madeira maciça, ou em algum outro lugar que é madeira maciça. Aqui no caso, o que eu acho que aconteceu? Que eles vieram e pegaram a madeira do acabamento, certo? A madeira que foi forrada, né? Que foi a madeira que foi colocada por cima aqui. Porque aqui não tem como pegar cupim, porque isso aqui é um aglomerado, tem muita resina. Na verdade nem é madeira, né? Então não tem o que cupim comer aqui. Apesar que existe cupim que come até concreto. Então vamos lá. Aqui, ó, então tem uma marquinha para refazer, aqui para refazer, aqui para refazer. Então é nesse estado aí. Tô sendo bem honesto e bem objetivo aqui. Que acabei de passar um pano, já sujou aí. Aqui é bem complicado. Então basicamente é isso. Que mais? Precisa ver algum outro lado? Quer ver o fundo? Vamos ver o fundo, já que estamos aqui e o vídeo está ficando longo. Aqui temos o fundo, também foi revestido, né? Isso demonstra que o cara, apesar desse detalhe aqui, caprichou, ó. Aqui dá pra ver bem o detalhe, ó. Uma pena isso aqui, né? Bom, então aqui também foi caprichado, ó. Até o cara até colou um carpezinho aqui. Aqui é a mesma coisa. Também tem alguns detalhes para fazer. Mas é isso aí, esse é o fundo delas. Então é isso, elas estão aqui. O link para o anúncio vai estar aqui na descrição. Lembrando, o link do anúncio é só lá no álbum de caras. Se tem interesse, a gente pode combinar alguma coisa. César, eu queria que você enviasse para mim. Eu não quero saber, eu quero que envie. Aí eu poderia fazer um anúncio lá no site amarelinho, mas seriam 2 anúncios, tá? Porque daí eu poderia embalar uma caixa e depois embalar uma outra caixa. Então você consegue enviar elas separadas. César, chegou uma aqui, a outra foi extraviada. Infelizmente, pode acontecer. Uma chegou inteira, a outra amassou. Por um acordo que a gente possa fazer e eu anunciar lá no site amarelinho, é óbvio, para quem acompanha esse canal sabe que eu sou bem honesto e bem sincero, óbvio que eu vou botar um preço maior. Por quê? Porque eu vou comprar um papel bolha, vou botar papelão, vou ter que fazer embalagem, vou ter que ir até o correio. As pessoas não têm noção do custo que isso tem. Então com certeza vai ser outro preço, né? Mas tudo para englobar uma boa embalagem para você receber as caixas aí, em bom estado. Mas individual, as duas juntas na mesma embalagem, com certeza vai ser impossível enviar. Mas podemos entrar num acordo, mas bem conversadinho. Mas o anúncio vai estar aqui, é o anúncio que eu estou disponibilizando no álbum de caras. Você entra lá, olha as fotos, vê lá bem certinho. Se tiver interesse em, eu tenho alguém para retirar, alguém vai passar pela tua cidade, põe no porta-mala do carro, alguma coisa assim, né? Aí a gente combina, beleza? Então é isso, agora é só escutar. Eu não vou poder gravar agora, mas eu vou gravar daqui a pouco, mais tarde, talvez escuro, à noite, infelizmente. Mas você já viu as caixas, você só vai escutar elas a partir de agora, que eu vou emendar o vídeo aqui agora. É isso aí, abraço. Então vamos lá, vamos escutar aqui a caixa que está com o Twitter rasgadinho. Vamos lá. Configuração loading acionado,
grave 100%, agudo 100%, médio 50%. Essa é uma configuração clássica. Vamos fazer como o audiófilo gosta. Tudo fletado. Vamos lá. Bom, então estamos aqui com a caixa número 2. Esse aqui, ó, não tem um rasgo aqui no Twitter pra gente escutar. Só uma observação. Quando eu falei do audiófilo, não quer dizer que eles gostam do som flat. É que eles exigem que a caixa responda a todas as frequências corretamente ao som flat. Só que a gente sabe que por uma caixa responder som flat ali, sem precisar do grave, do agudo do amplificador, que é justamente por isso que tem isso aí no amplificador, a tua caixa você vai gastar 100 vezes o que vale uma caixa dessa, correto? Então, só esse detalhe. Vamos lá, vamos escutar aqui a caixa número 2. Então é isso aí, você escutou as duas caixas do conjunto do DS40, 3 vias, woofer de 10, médio Twitter. Tem interesse nas caixas? Link para anúncio na descrição. Tem interesse em vir buscar ou algum outro tipo de negócio? Me chama aí, a gente conversa, ok? Como eu disse, são caixas que estão com aparência não tão boa, mas tem uma estrutura boa, todos os componentes são originais e que está funcionando perfeitamente. Se você quiser deixar elas do jeito que elas estão e escutar, vou dizer uma coisa para vocês. Tem um som aí bem legal, bem bacana, não precisa mexer em nada, é só você escutar e não ficar olhando para elas, no caso. É isso aí, pode ser um projeto também para você dar uma geral nelas. É isso aí, abraço, até a próxima.